Comer no Brasil ficou mais caro. E não é comida de restaurante ou de iguarias importadas. É a comida do dia a dia, o feijão com arroz. O pacote de 5 quilos, que custava em torno de R$ 10 antes da pandemia, hoje chega a ser vendido a mais de R$ 40. E nada tira mais o sono dos governantes do que a alta no preço dos alimentos. Em 2013, as grandes manifestações de rua que marcaram o início da derrocada da ex-presidente Dilma Rousseff foram antecedidas pela alta do tomate. Era uma elevação sazonal de preço, mas virou um dos símbolos da insatisfação popular contra o governo. Por isso, não é à toa que o presidente Jair Bolsonaro esteja assombrado. Ele demonstrou isso ao pedir patriotismo aos donos de supermercados. Mas será que se os donos de supermercados se enrolarem na bandeira do Brasil, vão resolver alguma coisa? Não vão, não. É preciso entender o que levou os preços a subirem tanto. Foi o dólar das exportações ou foi o desajuste entre oferta e demanda? Mas talvez a primeira dúvida de todas é por que um país que está em recessão tem aumento de demanda? Bem, são 65 milhões de brasileiros recebendo um auxílio emergencial de R$ 600 mensais ao longo de 6 meses. É claro que comprariam mais comida. Quando se diz que o Brasil chegou ao índice mais baixo da miséria nos últimos 40 anos, é simplesmente porque as pessoas estão comendo mais. A mudança de hábitos da classe média na pandemia também contribuiu, porque muita gente, seja porque perdeu o emprego, seja porque transferiu suas atividades para dentro de casa, passou a cozinhar mais. Mas daí a culpar aqueles que saíram da miséria ou que agem com responsabilidade e evitam sair de casa, vai uma grande distância. E então, de quem seria a culpa? Dos exportadores de arroz? Dado que as exportações de arroz estão batendo recordes. E por quê? Porque em outros países as normas de segurança alimentar são levadas mais a sério. Quem produz alimentos segurou exportações e quem não produz passou a importar mais. Agora, se o produtor precisa remunerar sua capacidade instalada e tem um bom preço no mercado externo, porque, aliás, o real está desvalorizado, por que ele não vai querer exportar? E, de fato, só em agosto a exportação de arroz foi 93% maior do que a do mesmo mês do ano passado. A responsabilidade de limitar as exportações e criar estoques reguladores é do governo. E o que aconteceu nessa área? Falta de planejamento. A política de estoques reguladores de alimentos há muito tempo ficou em segundo plano. Mas só que estamos numa pandemia, e numa pandemia em que as famílias mais pobres tiveram um aumento de renda e com isso passaram a comer mais. Ora, temos um super Ministério da Economia e há economistas em quantidade suficiente para terem planejado que isso levaria à necessidade de estocar mais alimentos, principalmente em função de um câmbio desvalorizado e de um mercado externo que está com a demanda aquecida, né? Como a China, por exemplo, que está comprando mais do que nunca do Brasil. Não falta arroz, o que falta é governo.